Você já parou para pensar que talvez o segredo para transformar sua vida espiritual não esteja em fazer mais, mas em comer menos? Calma, não é dieta da moda nem papo de influencer fitness. O que eu vou te mostrar aqui é algo que vem direto das páginas da Bíblia, mas que foi redescoberto por milhões nos dias de hoje: o jejum de Daniel. E o mais intrigante, a maioria das pessoas pratica sem sequer entender de onde realmente veio essa prática poderosa. Estão repetindo um hábito sem conhecer a raiz. E isso é como usar uma chave, sem saber que porta ela abre. A verdade é que o jejum de Daniel não nasceu no século XXI, nem foi invenção de igreja moderna. Ele surgiu num dos momentos mais desafiadores da vida de um jovem chamado Daniel, um homem que preferiu legumes e oração ao luxo do palácio babilônico. Isso soa simples, mas o impacto foi sobrenatural. E se você souber aplicar isso com o propósito certo, pode experimentar algo que muitos apenas sonham: clareza, direção de Deus e uma fé renovada de dentro para fora. Está preparado para descobrir a origem e o poder por trás do jejum mais falado entre os cristãos? Poucos conhecem a profundidade do que está por trás do famoso jejum de Daniel. A história começa lá no Antigo Testamento, quando Daniel, ainda jovem, foi levado cativo para a Babilônia. Em meio a um povo estrangeiro, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Olha que ousadia espiritual! Enquanto todo mundo se fartava, ele se manteve firme com vegetais e água. Era mais que uma escolha alimentar. Era um propósito com Deus, uma declaração silenciosa, mas poderosa de fé. A primeira menção marcante está em Daniel 1:8-16. Daniel propôs no coração que não se corromperia, e o resultado foi surpreendente. Ao final de 10 dias, ele e seus amigos estavam mais saudáveis do que os que comiam da mesa real. Isso não era só dieta, era graça em ação. Hoje, muitos se esquecem que a Bíblia não é um livro de regras antigas, mas de estratégias vivas para quem quer romper. Quem aí já pensou em usar sua alimentação como forma de comunhão com Deus? Já em Daniel 10, o cenário muda. Ele entra em um período profundo de jejum e oração por 21 dias. Nada de manjares, carne, vinho ou perfumes. Era um tempo de lamento, de busca intensa, de separação e, claro, de fé. Não foi uma fórmula mágica, mas uma postura radical de quem queria ouvir a voz de Deus com clareza. Tem gente hoje tentando ouvir Deus no barulho do mundo, mas Daniel nos ensina que, às vezes, é no silêncio da renúncia que ele fala mais alto. Esses 2 episódios são como chaves espirituais, revelando um padrão que muitos adotam até hoje. O jejum de Daniel não é só sobre o que se deixa de comer, é sobre o que se escolhe viver. E esse estilo de vida, pautado na disciplina e na devoção, ainda move corações nos dias atuais. Agora, o interessante é que essa prática ganhou novos contornos ao longo do tempo. E é aí que a gente entra nos principais pontos que moldam o jejum atualmente. O que torna o jejum de Daniel tão especial não é só o que se come ou deixa de comer, mas o significado por trás de cada escolha. Abrir mão de carnes, doces, refinados, café e refrigerantes parece simples, mas quando isso é feito com propósito com Deus, a coisa muda de figura. É como se o corpo aprendesse a se alinhar com a alma. Frutas, vegetais, grãos e água se tornam instrumentos de fé. Parece pouco, mas quem já fez sabe o impacto espiritual que isso provoca. A renúncia alimentar é só a superfície. O verdadeiro centro do jejum de Daniel é a consagração espiritual. Ler a Bíblia todos os dias, reservar momentos de oração sincera e até escrever um diário espiritual são atitudes que transformam. Já pensou em começar o dia com o Salmo 91 e terminar com Provérbios? São pequenos hábitos que mudam tudo. Deus não está buscando perfeição, mas entrega. E esse jejum é uma ponte direta para isso. Deixar o superficial e ir para o essencial. O período de 21 dias é mais que um número simbólico. Ele representa persistência, disciplina e foco. Dá para imaginar o que pode mudar na sua vida em 3 semanas de conexão com Deus. É nesse tempo que muita gente experimenta restauração de relacionamentos,
clareza profissional e até cura emocional. O segredo: foco total. Nada de fazer o jejum pela metade, é intensidade com graça. Deus honra quem leva ele a sério. E não se engane, esse não é um jejum aleatório. Ele sempre carrega um propósito claro. Não é só deixar de comer chocolate, é entrar num clamor por transformação. Você pode estar buscando libertação, respostas ou apenas mais intimidade com Deus. Seja qual for a meta, ela precisa estar no centro do seu coração. E é aí que as coisas começam a se alinhar. Mas antes de qualquer resposta do céu, é preciso preparar a terra do coração. Quando Daniel decidiu jejuar, ele não buscava holofotes, ele buscava direção. Ele parou tudo para ouvir a voz de Deus. E sabe o que é mais louco? Ele conseguiu. O jejum de Daniel nos ensina que às vezes o silêncio da alma é o palco onde Deus sussurra instruções precisas. Se você está confuso sobre algo, talvez esse seja o tempo de parar e jejuar por direção divina. Outro objetivo profundo é a purificação. Mas não só do corpo, da mente, da alma, do espírito. Jejuar nesse formato é como limpar os filtros entupidos da vida. Durante os 21 dias, muita gente percebe que atitudes, vícios emocionais e até amizades precisam ser revistas. Já pensou em usar esse tempo para também jejuar de reclamações, redes sociais e até de pessoas tóxicas? A fé não é só crença, é ação. E esse tipo de jejum ativa uma faxina completa. Existe também uma sensibilidade maior à presença de Deus. É como afinar um instrumento. Quando você elimina os ruídos da alma, começa a escutar o que antes passava batido. Muita gente conta que, durante o jejum de Daniel, começa a entender versículos da Bíblia como nunca antes. Outros dizem que sonhos se tornam mais claros. Esse despertar espiritual não tem preço. É graça pura fluindo onde antes havia distração. E quando esse jejum é feito em grupo, nas igrejas ou até entre amigos, o poder é multiplicado. Imagine várias pessoas ao mesmo tempo, alinhadas em propósito com Deus, jejuando, orando e fortalecendo umas às outras. A unidade no corpo de Cristo se torna palpável. É um período de arrependimento, de recomeços, de fé renovada. E sabe o que é melhor? Essa prática tem se tornado um marco para o início do ano. E isso nos leva a um ponto interessante sobre como o jejum de Daniel tem sido vivido hoje em dia. Hoje em dia, o jejum de Daniel se tornou quase um ritual de recomeço. Em muitas igrejas evangélicas, especialmente no início do ano, é como dizer: Deus toma a direção de tudo desde já. A fé se transforma em atitude e a consagração ganha forma prática. Em várias congregações, janeiro já é sinônimo de propósito com Deus. E não se trata de tradição pela tradição. É estratégia espiritual mesmo, para alinhar o coração com o céu logo nos primeiros passos do ano. Muita gente faz o jejum de forma individual, em casa mesmo, com sua Bíblia, uma garrafinha de água e um coração disposto. Mas quando a igreja toda entra junta, o impacto é ainda maior. Pastores orientam sobre o que evitar na alimentação, mas principalmente sobre como se posicionar espiritualmente. Não basta trocar o refrigerante por suco natural, se a alma continua cheia de distração. O foco é renovar a mente, e não só o cardápio. Durante os 21 dias, muitas igrejas promovem campanhas de oração. É comum ver vigílias, reuniões semanais e até cultos temáticos sobre fé, graça e consagração. Alguns ministérios distribuem devocionais diários, com leituras específicas e reflexões profundas. Um exemplo prático: ler os livros de Daniel, Neemias e Romanos ao longo do período. Isso ajuda a manter a mente mergulhada em verdades bíblicas, enquanto o espírito se fortalece. E o mais bonito é ver como esse jejum tem sido um ponto de virada na vida de muitos. Tem quem saia com decisões tomadas, vícios abandonados, novos caminhos profissionais ou ministeriais abertos. Tudo porque escolheu se separar por um tempo e colocar Deus no centro. Mas o interessante é que essa prática, embora comum hoje, nasceu de uma história antiga e que guarda segredos que pouca gente parou para entender. E aí entra algo que pouca gente espera:
a verdadeira origem por trás do famoso jejum de Daniel. Agora me diz, depois de tudo isso, você vai continuar jejuando só para cumprir tabela ou vai mergulhar de verdade nesse propósito com Deus? Quantas vezes você já buscou respostas em lugares errados, quando a Bíblia sempre teve o caminho? Talvez o que te falta não é mais esforço, é mais entrega. Você está disposto a abrir mão do que é passageiro para viver o que é eterno? Porque o jejum de Daniel não é só sobre o que sai do prato, mas sobre o que entra na alma. Se algo queimou aí dentro enquanto você lia, é porque chegou o seu tempo. Tempo de parar de sobreviver espiritualmente e começar a viver com propósito. Então, me conta, qual área da sua vida precisa de uma resposta de Deus urgente? Já pensou em usar os próximos 21 dias para isso? Comenta aqui embaixo. Quero te ouvir, te responder e, se puder, até orar por você. E claro, se esse conteúdo te despertou, não perde tempo. Se inscreve no canal agora e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo de fé, graça, jejum e propósito com Deus. E eu quero que você esteja comigo nessa jornada.